A gente vai falar agora sobre um assunto bastante polêmico. No intervalo, a gente já estava conversando com as mães, nossas convidadas aqui, para outras reportagens aqui no Hoje em Dia. E também já começamos essa discussão. Todo mundo conhece coleira para cachorro, coleira para o bichinho de estimação. Mas e coleira para criança? Esse é um assunto bastante delicado. Tem gente que defende por conta da segurança. Tem gente que acha que não combina coleira com criança. E aí, Cris? É verdade. Às vezes, Celso, a gente como mãe tem vontade de amarrar o filho e falar assim, fica aí, não sai daí que eu já volto. Pera aí, deixa eu resolver alguma coisa. Tem algumas situações até citadas aqui pelas nossas convidadas que merecem discussão. Mas será que a gente deve comprar essa coleira? Vamos ver na reportagem? Vamos lá. Rafaela, de 2 anos, tem uma joaninha e Theo, da mesma idade, um macaquinho. Até parece uma mochila, mas a função deste acessório é outra, bem diferente. Segurança aliada a conforto. A novidade se chama coleira infantil, que serve para segurar as rédeas do filho nessa idade em que a criança quer liberdade para descobrir o mundo. Surgiu assim de passear com segurança e deixar a criança com uma certa liberdade, para ficar com as 2 mãos livres, para bagunçar, para comer, para carregar brinquedo. Há 8 meses usando a mochilinha, Rafaela está bem acostumada. Tranquila para andar com a coleira. E dá para levar brinquedinho na mochilinha, então acaba sendo uma diversão. Theo já sabe quando deve usar. A gente fala, vamos passear, mas a gente vai levar o macaquinho. Ele vai no armário, abre o armário e pega o macaquinho. É a segurança do filho que fala mais alto. A gente fica menos preocupado, que assim, às vezes com uma distração do pai, né, dos pais, a criança some, você tem que sair correndo e com a coleirinha não tem isso. No meio de tumulto, assim, onde tem muitas pessoas, eu acho imprescindível. A gente está sempre enfrentando situações de muita gente, né, de muitos perigos. O perigo urbano, ele é real, não é uma coisa só imaginária, ele é real. Então, hoje, o cuidado que os pais têm quando saem com uma criança são muito maiores do que os cuidados que os pais tinham que ter há muitos anos atrás. Mas algumas mães torcem o nariz para a coleira infantil. E esse é o caso da Evelyn, que é mãe do Gabriel, de 8, da Ana Júlia, de 5 e da Maria Eduarda, de 3. Evelyn, por que você é contra a coleira? Porque limita muito as crianças. Eles estão aqui, daqui a pouco eles querem ir para outro, e não tem um limite para as crianças brincarem. Você nunca testou a coleira? Nunca testei. Você teria curiosidade ou você não acha que não é necessário? Não, principalmente as duas, elas não iam gostar. Ela mal gosta de mochilinha nas costas, imagina a coleirinha, acho que elas não iam gostar. Então é bom. Eu não gostaria. Porque eu acho assim que está prendendo a criança, tirando a liberdade deles, né? Porque a criança tem que ter liberdade para andar. A criança nessa idade, ela quer explorar tudo, ela quer fuçar em tudo, ela quer sair correndo, ela quer mexer mesmo. Então, obviamente que esse é o objetivo dele. Acaba, né, nesse sentido, acaba tolhindo um pouco. Mas eu não posso deixar uma criança de 2 anos fazer tudo o que quer. Se ele é usado simplesmente como uma forma de prevenir que a criança se afaste dos pais e não for olhado o que está acontecendo na relação dessa criança com os pais, isso pode ser prejudicial sim. Porque o mais importante não está sendo olhado. A psicóloga se refere a uma dúvida importante que deve ser questionada. Até que ponto a rédea é usada para a segurança dos pequenos ou por simples comodidade dos pais? É muito trabalhoso ter filhos. É muito trabalhoso educar. Muito. É mais fácil deixar, é mais fácil apertar um botãozinho, é mais fácil amarrar um cordão na criança, do que ensinar essa criança, do que correr o risco, do que perder a segurança de que eu estou fazendo depende de mim como pai, eu tenho que cuidar mais, eu tenho que olhar mais. Já Agnes discorda e acha que a coleira infantil não representa um problema. Eu acho que é uma ferramenta, ela agrega para a criança começar a ter noção do que pode e do que não pode. O aprendizado da vida é que o controle seja sempre interno, que a criança aprenda a controlar-se, aprenda a ter medo. O medo é necessário, o medo é saudável, o medo me protege,
O medo me coloca em situações de não perigo. Mas a grande polêmica do acessório está justamente no nome. Se há uma necessidade de manter a criança próxima dos pais, poderia ser criado um outro nome para isso, né? Fio de confiança, né? Cordão de confiança, alguma coisa. E o nome coleira já é um nome muito pejorativo. Coleira é para cachorro, né? Cíntia cansou de ouvir ofensas na rua por causa da coleira. É muito absurdo, assim, ai, tá tratando que nem cachorro, deixa solto onde já se viu. Tem, principalmente comparar com animal, assim. O acessório já é vendido em lojas de artigos para bebê e lembra as mesmas guias que servem para adestrar animais. Quem está preso ao dono, até hoje na nossa história, é o cão, né? É o animal que você leva para passear. Então, acho que esta é a ligação. Acho que você tem que educar seu filho para que ele aprenda a não sair correndo. Eu tenho um filho de 4 anos, estou grávida de mais um. Tem a fase, mas eu acho o coleira infantil o fim da picada. Já escutei muita coisa positiva, né? Tipo, é muito legal, ele fica lindo. Já ouvi até as pessoas me abordarem para chegarem e falarem, olha, ainda bem que você está usando isso, porque é mais seguro. Eu converso bastante, eu falo, ó, a gente vai sair, vai brincar, mas sempre próximo de mim, nunca longe, e nunca deixar nenhum estranho pegar na mãozinha e chamar. Já ensino eles já desde um tempo para aprender que quando sai tem que estar sempre perto. A criança precisa aprender que ela também perde os pais quando ela se afasta deles. Ela também deve ter medo de perdê-los. E isso acontece desde muito pequeno. Então, quando uma criança começa a andar, ela anda um pouquinho e olha para trás para ver se os pais estão próximos. Ela para ver se tem alguém. Então, a criança tem medo de perder os pais. Crianças que não desenvolvem a responsabilidade sobre si mesmas serão adultos irresponsáveis. Polêmico, a gente viu aí várias opiniões, a gente vai ouvir aqui no programa também. Eu não gosto de julgar, porque eu acho que, principalmente quando a gente fala de criação de filho, nunca é legal você falar do quintal do outro. A gente não pode julgar, porque cada um na sua. Eu, como jornalista, a favor da liberdade de expressão, da democracia, acho que cada um tem que fazer o que pensa. O que eu acho que a gente deve pensar é o seguinte, como pais, a gente tem 2 responsabilidades grandes. Uma é formar o psicológico da criança, o cidadão, a gente preparar para o mundo. E outra é cuidar da integridade física. A gente tem essa responsabilidade nas mãos. Colocando uma coleira, a gente está cuidando dessas 2 responsabilidades? A gente tem que se questionar um pouquinho sobre isso. A gente tem e joga para o outro, joga para a babá cuidar, joga para a escola cuidar, joga para a coleira cuidar. Será que a gente não está faltando um pouco com a nossa responsabilidade? O que vocês acham, meninas? Eu acho que tudo tem, é como você mesma falou, acho que tem tudo um certo contexto, assim. Eu, por exemplo, eu acho que a comunicação ainda é o grande negócio. A gente sabe conversar, a gente tem esse poder, o poder da palavra. Então, nada melhor do que você conversar com o teu próprio filho, mesmo ele sendo pequenininho. Acho que a gente subestima a inteligência dele às vezes, Cris. Eu acho que eles já começam a entender o diálogo, a palavra da mãe, do pai. Então, eu acho que o mais importante é a comunicação. Agora, no caso desses, eu não sou 100% contra, não. Eu acho que tem situações, eu mesma vivenciei isso no aeroporto internacional de Bruxelas, uma mãe com seus 24, 25 anos, desesperada, gritando pelo nome do filho. Então, você acha que locais públicos muito cheios, exato, acho que foi uma questão de 2, 3 minutos que ela estava preocupada com o check-in, com aquela coisa da mala, aquela e ela estava sozinha. Exato. Já foi, né? A criança desapareceu, Cris. Quer dizer, eu não vi qual foi o resultado dessa história, se Deus quiser, ela achou. Mas foi um momento onde ali esse negócio poderia ter ajudado. O que você acha, Mel, você com 2 filhos em casa? É um assunto bem delicado, porque são coisas muito particulares até, né? O que eu não acho que deve acontecer é você exatamente relaxar no uso dessa coleira. Então, por exemplo, o seu filho precisa, porque seu filho é muito espoleta. Por exemplo, meu filho é um anjo, ele é super bonzinho. Então, pra mim é fácil falar que eu chego pra ele e falo, filho, fica do meu lado. E ele fica do meu lado. Então, assim, agora tem outras crianças que são muito mais... hiperativas e que vão testando seu limite e tal. Então, é meio delicado você chegar e falar, você deve fazer isso ou você deve fazer aquilo. Agora, a questão é,
Se você usa essa coleira porque é mais fácil, aí você deixa ali a criança e você pode ficar tranquilo e tal, você também deixa de educar. Exatamente. Então, Cris, assim... Mel, né? a Cristina tocou exatamente nesse ponto aqui, que é justamente os limites que você coloca, o que você deixa de ensinar para a criança, onde estão os limites dessa forma, né, Cristina? Para não se tornar um hábito, né, por exemplo. Eu acho assim, como você falou, não vamos julgar, né? Não podemos julgar porque cada pessoa tem uma criança. Eu, por exemplo, meus filhos nunca precisariam disso, eles são adultos hoje, mas foram crianças super tranquilas, né? Mas eu tenho um neto de 5 meses. E uma criança você educa desde os primeiros desde os primeiros dias de vida, né? Então tem algumas coisas também que a gente tem que participar de uma educação, como você disse, a comunicação com uma criança, o diálogo é muito sutil. Então você ensina muitas coisas, né? Então eu acho que o hábito de ter essa coisa da criança que vai buscar no armário o bichinho e vai, por mais bonito que seja a mochilinha, é uma coleira, é um aprisionamento, é uma coisa. A não ser usada assim, uma situação de extrema emergência, mas não um cotidiano, sabe? Como aquela coisa que a gente tem de carregar o bebê, aquilo é bacaninha, né? De carregar o bebê que te ajuda e tal. Mas não a coleirinha como um hábito, uma peça que a criança, até ela já sabe que vai buscar, sabe? Que nem o cachorrinho que vai com a coleirinha na boca. É complicado. Eu não concordo. Eu não concordo. Psicológico também da criança, né? Você também condicioná-la a se sentir segura apenas quando ela estiver com essa proteção, porque afinal fica no corpo dela também. Não sei, eu acho um pouco complicado. Eu acho que ela tem que se sentir segura na presença dos pais e ser educada para isso, para estar perto, para ela não sentir a necessidade de se distanciar tanto dos pais e dessa maneira, porque eu acho que a dependência psicológica disso no decorrer do tempo... Ela não entendendo aquele acessório como a garantia de segurança. A garantia de segurança está justamente em procurar o pai, em saber localizar o pai. De certa forma, talvez você até impeça um pouco o desenvolvimento dessa responsabilidade com a própria segurança, né? Então, é uma discussão muito boa. Mas eu entendo também o que a Patrícia fala em relação a alguns locais. O aeroporto internacional é uma loucura. A gente fica assustado com isso. Alguns parques de diversão também, você citou a Disney, é uma loucura. Aquela criançada para todo lado. Então, há uma preocupação. O debate é bom, né, Edu? A Maria, minha filha, pode dizer, é ativa. Eu acho que a mão é sempre... Eu não deixo de dar a mão para ela. Se é um lugar mais cheio, eu procuro pegar no colo. Mais próximo, pego ela no colo. Agora, a criança acho que busca identificação na vida quando ela está crescendo. E a gente olhando ali, a imagem é um pouco forte. A coleira presa aqui atrás parece realmente que o pai está conduzindo um cachorrinho. Eu acho que, de repente, para quem usa, eu não sou a favor. Para quem usa, de repente, usar alguma coisa presa aqui e o filho preso no mesmo lugar é menos... Eu já vi, tem vários modelos. É menos... Assusta menos. Eu acho que a criança vai olhar e falar assim, a gente está assim, igual. Um está igual ao outro. Agora, a criança se igualando ao pai, eu acho que menos... Eu não sei, se não existir exatamente esse modelo, o Edu acabou de inventar patente rápido, hein, Edu? Porque você é rápido, a ideia é muito boa, hein? Já deve ter empresário... Eu estou preso no cinto, você está preso no cinto. Eu não vou andar preso em você, não. Acho que para a criança impacta menos. A criança busca essas visões e ela vai crescendo assim, né?